A paz de Cristo, meu amigo, meu irmão. Estaremos começando agora um novo vídeo da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Estaremos estudando a lição 4. Essa lição tem como texto básico Êxodo 20, versículo 7. E diz assim: Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. O título dessa lição é O Nome que está sobre todo nome, o terceiro mandamento. Esse é o terceiro mandamento, né? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Êxodo 20, versículo 7. O autor dessa revista é o pastor Romilton Lourenço, pastor da Igreja Batista Central em Praça da Bandeira, São João de Meriti, Rio de Janeiro. Em outros vídeos anteriores, eu fiz a biografia desse pastor e os irmãos, se quiser, procura lá nos vídeos anteriores, vai estar a descrição todinha da biografia do pastor, né? Então, irmãos, o nome que está sobre todo nome. Nós estamos falando do terceiro mandamento. E esse mês, esse trimestre, nós estamos estudando os 10 mandamentos para os dias atuais. Então, irmãos, é assim, ele começa com um testemunho, na verdade. Dias desse, uma visita pastoral, uma irmã reclamava de um enorme buraco em frente à sua residência. O que mais me chamou a atenção foi a expressão que ela usou para lamentar sobre o perigo da cratera. Só Jesus na causa, pastor. Expressão dela. Nesse dia à noite, quando eu estava meditando o terceiro mandamento, a seleção brasileira estava em campo, vencendo por 1-0. É muito importante o campeonato. E um campeonato muito importante. Lá pelos 45 do segundo tempo, o jogo já entrando em seus acréscimos, a seleção adversária teve um escanteio a favor e observei alguns dedinhos cruzados. O que mais me chamou a atenção foram os escravores. Ai, meu Deus do céu, e agora? Tira essa bola daí, Jesus. Né? Expressão. Grande problema da humanidade que desconhece a importância e os desdobramentos do terceiro mandamento. É a intenção do uso mágico do nome. Então ele fala que muitas pessoas usam o nome de Deus, Jesus, como algo mágico que fosse resolver ali momentaneamente aqueles problemas. Parece que pelo simples ato de mencionar o nome de Deus, a situação tende a ser revertida ou controlada. Né? Perdão, irmão, estou seduzido, tá? O Senhor Jesus nos ensinou a reverenciar o nome de Deus. Por exemplo, na oração modelo, quando diz, santificado seja o teu nome. Isso está em Mateus 6:9. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Entretanto, advertiu os fariseus quando usavam o nome de Deus em vão nos seus juramentos. Quer dizer, os fariseus usavam o nome deles. Isso está em Mateus 35, Mateus capítulo 5, 33 a 36. Outro assim ouviste que foi dito aos antigos, não perjurarás, mas cumprirás os teus mandamentos ao Senhor. 34. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis nem pelo céu, porque é o trono de Deus. 35. Nem pela terra, porque é os cabelos dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. 36. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar o cabelo branco ou preto. Então, quer dizer, juramento é uma coisa muito perigosa que algumas pessoas fazem. E se você faz aquele juramento, a tendência tem que cumprir. Mesmo que não pronunciasse o nome de Deus, mas o substituísse pelos termos reino dos céus, a terra e até pela cidade de Jerusalém, o que Jesus nos advertiu é que o terceiro mandamento, né, não falar o nome de Deus em vão,
não trata de policial o nome de Deus até expressões como sangue de Jesus tem poder, Jesus toma conta, mas empregar o seu nome em situações banais de forma leviana ou imprópria. Então, a recomendação é que nós podemos estar pronunciando o nome de Jesus ou o nome de Deus assim de qualquer forma. E muitas das pessoas até banalizam o nome de Deus, mas o nome de Deus é o nome de autoridade. O que é a palavra leviana? Que julga ter certeza ou antecipa, que se julga sem ter certeza, por antecipação, que age sem seriedade. Então, é uma forma da pessoa não estar levando o nome de Deus, o nome de Jesus a sério, né? Vou dizer assim. O Novo Testamento, em especial nos imperativos da ordem, né, de Jesus, nos autoriza a utilizar o nome de Deus. Então, Jesus autoriza, né, a nós a usar. Que forma? Mateus 28, 18 e 19. Nós vamos ver aqui. E chegando Jesus falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder do céu e da terra. Então Jesus tinha esse poder, né, de autorizar. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então Deus ordenou, Jesus permitiu que nós usássemos o nome de Deus para coisas justas, né? Coisas necessárias. Enquanto os judeus temiam e não pronunciavam o nome de Deus para não correr o risco de pecar, Jesus nos permite fazer menção do nome de Deus. Contudo, é necessário observar que o nome de Deus é santo, quando nós pronunciamos com reverência e temor. Então nós temos que ter reverência, respeito, temos que ter temor, né? E também, então, quando você pronunciar o nome de Deus, temos que ter reverência e temor a Deus. Em obediência à sua palavra, nós usamos em nome de Jesus para confirmar aquilo que Deus nos propôs, que é levar a palavra de salvação. Ir por todo mundo, pregar, ensinar em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele nos permite nessa situação. A geração passada tinha uma espécie de juramento quase infalível, quando alguém julgava pela mãe mortinha. Eu lembro disso, né? Quando era pequeno tinha essa expressão. Servia como garantia de que aquilo que estava falando era verdadeiro. Pois quem colocaria a vida de sua própria mãe em risco? Né? E se a pessoa não cumpre? Os tribunais requeriam das testemunhas seus juramentos com a mão sobre a Bíblia Sagrada com a frase, jura em nome de Deus, dizer nada, mas além da verdade. Isso aqui, normalmente lá nos Estados Unidos fazia isso. Eu não sei se faz ainda, né? Que as coisas têm mudado. O relativismo tem chegado até as pessoas. Será que nos dias atuais alguém acreditaria no juramento endossados por tais argumentos? Então é sinal que muitas pessoas já não fazem nem esse juramento, né? Primeiro ponto, irmãos, agora estando basicamente no estudo, né? A importância do nome de Deus. Qual a importância do nome de Deus? Deus tem um nome, irmão? Vou perguntar. Né? É interessante que quando Deus apareceu para Moisés, lá no monte da sarça ardente, Moisés perguntou, qual o nome que eu vou falar? Aí Deus disse, fala que eu sou o que sou. Então, é para a gente pensar aqui. Quando os filhos nascem, o pai se apressa ao cartório, não apenas para registrar a criança, mas o mais importante desse processo é que a criança tenha também o seu nome. Hoje o governo das escolas pede que coloque o nome do pai, mesmo que os filhos não conheçam os pais, e eles pedem que procura aos pais para registrar o nome dos filhos, né? Quão frustrante é para os que em suas certidões de nascimento não consta o nome do pai. Intensa é a luta dos filhos e filhas em busca
dos pais ausentes. Ó. Em muitos casos, a procura se dá, não pelo resgate efetivo da afetividade perdida, não é aquele tempo perdido, né, com o pai, mas pela inclusão do nome do pai em sua identidade, mesmo que tardia. Então é muito importante o sobrenome, né, da pessoa, o nome do pai ali, filiação. Eu acho que a criança creio, né, que a criança que não tem o nome dos pais na sua certidão, ela deve ficar um pouquinho frustrado. Esse é meu parecer, é meu entendimento. Não sei dos irmãos, mas quiser comentar aí, pode comentar. Muitos de nós também, mesmo que tardiamente, tivemos nosso nome registrado no cartório celestial. Aí aqui já fala da doação do nosso Pai Celeste. Lá em Apocalipse, está registrado em Apocalipse 3:5. Apocalipse 3:5. E o que vencer será vestido de vestes brancas, de maneira que nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus santos anjos. Apocalipse 3:5. Então, irmão, além de nós ser cuidado por Deus, né, essas vestes brancas, Ele vai confirmar que Ele é o nosso Pai. Nós vamos ter um Pai celestial. Né? A obra de Cristo possibilitou essa adoção. Né? Nós estávamos perdidos, órfãos, na verdade. Né? E Efésios 1:5, ele nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o seu beneplácito, da sua vontade. Então, Deus já reservou esse momento para nós. Outrora tinha um pai que nos abandonou, a saber, Adão, né? Porque Adão caiu no pecado também. Que nos deixou uma herança de pecados. Olha só o que deixou, né? Interessante. Nossa certidão espiritual não continha o nome do Pai. Mas Jesus nos concedeu um novo nome. Está em Apocalipse 2:17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, lhe darei a comer do maná escondido. E dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Então nós lá no céu, nós estaremos, quando formos glorificados, além de ter o nosso nome escrito no livro, na certidão, também teremos um novo nome, e estará marcado nessa pedrinha, como diz aqui, a pedrinha branca, simbolizando assim, né, talvez algo de conquista. O nome. Escreveu o nosso nome no livro da vida e nos deu Pai. Romanos, lá na carta aos Romanos está escrito que ele escreveu o nosso nome no livro da vida e nos deu o Pai. Porque não recebeste o espírito de escravidão. Nós não recebemos o espírito de escravidão. Para outras vezes estardes em temor. Mas recebeste o espírito de adoção de filho, pelo qual clamamos Abba Pai. Então, agora nós temos um Pai celestial, né? Que nosso espírito clama Abba Pai. Nosso Pai. Por todo esse sacrifício, pela maravilhosa graça da conquista de ter Deus como nosso Pai, em nossas vidas existe existe o terceiro mandamento. Qual o terceiro mandamento? O nome de Deus. O nome que nós não devemos falar em vão. A obra custou o sangue precioso de Jesus. Um grande preço, né? A graça não é barata. Não, irmão, foi um sacrifício, né? Foi sacrificial. Não a compramos por dinheiro, mas pagamos um alto preço a demonstrar a graça de Deus que nos alcançou. Tal demonstração se dá pelo fato de não utilizar o nome de Deus em vão. Malaquias está registrado em Malaquias 1:6. O filho honrará o pai, o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos, a vós, ó sacerdotes, que
desprezais o meu nome e dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? É um questionamento que Deus estava falando. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Né? Vocês têm me honrado? Se eu sou o Senhor, onde está o temor? Aí ele questiona que os sacerdotes estavam dizendo, onde que nós desprezamos? Né? Exatamente quando não obedecemos a voz de Deus, quando não cumprimos na verdade, né? Porque o sacerdote, a função do sacerdote era testemunhar as outras nações para que as outras nações fossem salvas. Então nós falamos aqui, irmão, no primeiro, a importância do nome. É muito importante a importância do nome. Todos nós temos que ter o nome, né? Segundo, a consequência é usar o nome de Deus em vão. Qual seria a consequência? Qual seria o castigo, a penalidade, né? Então vamos ver aqui junto, irmãos. O nome de uma pessoa representa o seu caráter e reputação. É verdade, né? Às vezes, de qual família fulano é? Até quando a pessoa está no relacionamento, ele logo questiona, que família é, né? Os pais questionam, para saber se é uma família de reputação, de bom caráter. Veio de uma geração em que bastava o pai assinar um bilhete e empenhar a sua palavra, para que o decreto fosse aprovado na mercearia do bairro. Mercearia hoje são os mercados. Antigamente tinha aqueles mercados pequenos, né? Mercearia. Mais do que isso, os compromissos subindo esses soldados. Aqueles caderninhos que as pessoas faziam compra para depois pagar, né? Confiávamos na palavra e no sobrenome da família, eram devidamente preservados. Nos dias de hoje, SPC e Serasa são os órgãos, né? São instituições que resistem aos inadimplentes. De certa forma, essas instituições registram os nomes de pessoas que não são confiáveis, né? Claro, com raríssimas, aí que ele está colocando, claro, com raríssimas exceções de quem é arrolado por um erro ou má fé. Isso acontece muitas das vezes, né? Se é honroso preservar o nosso nome, por que não preservar o nome de Deus? Então ele está falando a comparação. Se nós gostamos de preservar o nosso nome, então devemos muito mais preservar o nome de Deus. Não está falando o nome de Deus em vão, pronunciando, usando expressões de Deus como se fosse banal. Se ele é a maior autoridade em todo o universo, Deus é a maior autoridade, porque tudo foi criado por ele, para ele, todas as coisas, né? Aí ele diz assim, nenhuma punição direta. Deus não deu nenhuma punição direta. Imposta aos que pecarem contra Deus usando seu nome em vão. A Bíblia não fala, né? Todavia, quando lemos o terceiro mandamento, encontramos o registro, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Aí ele diz, então fica devidamente entendido de quem usa o nome de Deus em vão, não escapará do castigo divino. Então vai ter uma sentença. Qual a pena? Não sabemos. Por isso é bom não arriscar. Então, nós sabemos que as pessoas futuramente vão ser cobradas por ter usado o nome de Deus em vão. E nós sabemos que muitas pessoas têm usado o nome de Deus em vão até para se promover, né? E vão pagar um preço aí, eu não sei qual, mas com certeza. Aí o autor diz assim, talvez o maior castigo seja a vergonha. Tomemos como exemplo uma passagem bíblica, onde alguns homens judeus estavam tentando exorcizar e expulsar demônios, irmão. Um espírito maligno em Atos 19, 13. Vamos ler também aqui Atos 19, 13. Atos 19, 13. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre
os que tinham espírito maligno, dizendo: conjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Então, esses homens foram expulsar os demônios e o Espírito perguntou: conheço Jesus, bem sei quem é Paulo, e vós, quem sois? Aí ele partiu para cima desses que se dizia profetas e passaram vergonha, né? E para isso utilizava o nome de Jesus em vão, pelo simples fato de não terem visto o apóstolo Paulo agir assim. Esses judeus não se relacionavam com Jesus. Então, irmão, aqui há uma autoridade dada lá no Pentecostes, né? E em meu nome expulsarão os demônios, mas eles não tinham vida com Jesus. Como que poderia ter recebido essa autorização? Então é necessário ter essa autorização, você precisa ter vida. A repressão não veio de Deus, tampouco dos apóstolos, mas do próprio Espírito maligno. Conheço a Jesus e sei quem é Paulo, e vós, quem sois? O nome de Deus não é mágico, como já falou aqui, né? Antes deve ter temor. Muitas pessoas não estão tendo temor do nome de Deus. Nós temos visto aí coisas absurdas, as pessoas falando que Deus falou e, na verdade, ele não falou nada, irmão. Porque quando Deus fala, há evidência das coisas, né? Então, Deus não é homem para que imita. Deus é Deus, né? As pessoas esquecem que Deus, não, apesar que Jesus é amor, bondade, mansidão, veio para perdoar, mas ele também, diz a Bíblia, que ele é justo juiz. Reverência utilizar, pois a ignominia pode ser o maior castigo aos que utilizam em vão o nome do Senhor. Então aqui, né, nós vemos que as pessoas muitas das vezes não respeitam a Jesus Cristo, a Deus, e usam o seu nome, como diz, né, lá no início, Jesus, meu Deus. Então essas expressões muitas das vezes ficam vazias, porque as pessoas não estão utilizando com o princípio da sabedoria, que é o temor a Deus. Terceiro ponto, então nós falamos as consequências de usar o nome de Deus, a importância do nome, né? Do nome. E agora, terceiro ponto, como usar o nome do Senhor de forma digna. Nós vamos aprender aqui. É muito comum encontrar cristão utilizando-se de certas expressões. Se Deus quiser, graças a Deus, Deus te abençoe. Tais frases do nosso cotidiano são forças de se expressar. Melhor seria definir essa situação como expressões de força de Deus. Então, quando você quer desejar, né, uma pessoa ou realizar alguma coisa, né? Por quê? Se Deus quiser. Porque se não for da vontade de Deus, como é que você vai dizer? Né? Vou fazer isso, tal, assim. E a Bíblia mesmo nos ensina que não devemos usar esses tipos de expressões. São expressões de fé, são expressões de autoridade de Deus. Ao dizer essas frases, nós estamos utilizando o nome de Deus em vão, né? Não é algo dito da boca para fora. Quando utilizamos o nome do Senhor, não feito por desleixo, falta de cuidado. Quando nós não utilizamos o nome assim, menosprezando o nome, acabamos de expressar fé, alegria e abençoar o nosso próximo. Em Malaquias 4:2, mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como os bezerros do cevador. Malaquias 4:2, né? Então, há uma bênção do Senhor, né? Quando nós abençoamos, quando nós fazemos as coisas como tem que ser feita. Outra forma é a utilização, o batismo, né? Os irmãos sabem que o batismo é o sepultamento do velho homem e uma nova criatura. O batismo é uma forma de utilizar o nome do Senhor dignamente. Em Mateus 28:19 diz assim, Mateus 8, portanto, ide, ensinai as nações, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando você diz isso, é a permissão, né, que Deus deixou, que nós podemos utilizar
no batismo o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo é o símbolo do sepultamento, da ressurreição de uma nova criatura, um novo filho ou filha que traz consigo um novo nome. Olha só, Colossenses 2,12. Sepultado com ele no batismo, nele também ressuscitaste, pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Jesus, uma vez, ele morreu na cruz e ao terceiro dia ressuscitou o nosso Cristo. Da Páscoa, foi próximo à Páscoa, ali a morte de Cristo, e ele ressuscitou. Por isso que nós comemoramos a Páscoa de Cristo, porque foi nesse período que Jesus ressuscitou, próximo desses dias aí. Não tem uma data certa, mas foi próximo a essa comemoração aí. Outra maneira honrada de utilizar o nome de Deus é através da pregação da sua palavra, né? Deus nos permite. Jesus diz que pelos frutos conhecereis os verdadeiros obreiros. Mateus 7, 15 e 16, que diz assim: acautelai-vos, porém os falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Diz assim: por seus frutos conhecereis. Porventura colhe-se uvas dos espinhos, ou figos dos abrolhos? Então aqui é uma advertência, né? Até na pregação, no uso da palavra, muitas pessoas usando o nome de Deus, falando que Deus, ele é uma pessoa de Deus, na verdade, ele é o lobo devorador. Mas como você conhece esses falsos pregadores, esses falsos, pelos seus frutos. Pelos frutos, a maneira como ele fala, se ele é arrogante, se ele é obstinado por alguns desvios de caráter, né? Não conduz a palavra com mansidão, com temperança, maneja bem a palavra da verdade. Então você vai ver que esses são falsos profetas, porque não usam dignamente a palavra de Deus. E nós temos visto aí muitos escândalos no meio cristão, né? Não vou dizer cristão, mas no meio evangélico, que deixa muito a desejar e até escândalo para as pessoas, críticas. Mas por quê? Não preserva o nome de Deus. Pois o que é dito precisa ser necessariamente concordar com o que Deus diz de fato. Você fala assim: eu amo, né? Tem que amar como Deus. Mas se você não ama, você é um pregador, se você é um observador da palavra, aquela palavra se torna vazia. Só estou dando um exemplo aqui, né? Mas existem muitas coisas que as pessoas observam nós. Na verdade, irmãos, nós somos observados o tempo todo. Nós somos o Big Brother do mundo. O mundo fica de olho em nós, né? O mundo fica doido que nós façamos alguma coisa que contraria para que ele possa escarnecer do cristão. Estou dizendo, olha aí, ele prega assim, fala assim, mas não condiz com o que ele fala. Então, o mundo sempre está querendo ridicularizar o evangelho, né? Mas, na verdade, o evangelho não pode ser ridicularizado porque o evangelho não pertence a homem nenhum. O evangelho é o poder de Deus. Deus que instituiu, e o evangelho é de Deus. O evangelho não é meu, não é de pessoas. O evangelho é espiritual, de Deus. Nós usamos a palavra de Deus para evangelizar, para dar discernimento do que Deus quer fazer na vida da pessoa. E muitas pessoas acham que ele está sendo contra o homem. Não, ele está sendo contra Deus, irmão. Olha a burrice do homem, que ele esquece que o evangelho não é meu, não é minha palavra. O evangelho é a palavra de Deus. Por isso que o Paulo diz: se você quiser ser contencioso, nós não temos esse costume, nem as igrejas de Deus, né? Então vamos aqui. Pois o que é dito precisa necessariamente concordar com o que diz de fato. Marcos 7,6, está lá registrado. E ele responde e disse: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Olha que Isaías já profetizava isso aqui muito tempo, antes de Cristo nascer. Muito tempo já se falava sobre isso, que
O homem honra, aquele povo honrava a Deus. E muitas pessoas, irmão, estão honrando a Deus só de lábios. E falta exemplo. Então nós temos que corrigir esse erro em nós. Eu vou me incluir aqui, erro em nós, né? Porque ninguém é perfeito, né? Quando não vivemos de forma digna, ou quando não vivemos de maneira honrosa, cumprindo nossos compromissos cristãos, na adoração, na busca da santidade, olha, uma pessoa é liberta. Deus vem e liberta ele, né? Salva ele. Mas existe uma coisa que nós devemos buscar, é a santificação. É preservar a santificação. Buscar as coisas que são do alto. Nós representamos mal a Deus. Da mesma forma que nos esforçamos para não arrastar o nosso sobrenome para a lama do escárnio e da vergonha. Escárnio, né, irmão? Palavra forte aqui, escarnecer. Pessoas, você não cuida do seu nome para que ninguém zombe de você, olha lá, o velhaco, ou não cumpre a palavra. Então, nós devemos honrar o nome de Deus. Devemos também obedecer ao terceiro mandamento, honrar o nome do Senhor. Existem falsos cristãos nos dias atuais que não zelam pelo nome do Deus a quem serve. Romanos 2:24. Vamos ler aqui também. Romanos 2:24. Porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. É como eu falei, os sacerdotes, a nação de Israel, os sacerdotes, os líderes, eles tinham que honrar o nome de Deus para que as outras nações, os ímpios, os gentios, os povos gentios que cercavam, observassem a vida deles e praticassem também a adoração ao Deus único e verdadeiro, que existe só um Deus, né? Queira você queira ou não. Tá? Muitas pessoas vão questionar. Mas tem várias religiões. Eu estou falando de Deus, não estou falando de religião, né? É outra coisa. Então existe só um Deus, irmão. Um Deus único. E aqueles povos que tinham outros deuses, não o Deus que Israel cria, por eles errarem, não passar a adorar ao único Deus verdadeiro, né? Então, Romanos, nós lemos isso aqui, né? Romanos, porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós, né? Políticos prometem em nome de Deus. Falsos sacerdotes. Eu quero incluir aqui a bancada evangélica que aqui no Brasil tem, né? Muitos desses políticos desonram a classe evangélica, a classe cristã, né? Não cumprindo as palavras de Deus. Falsos sacerdotes utilizam o nome de Deus para enriquecer. Nós estamos falando de pastores falsos. Não vou colocar padre não, porque padre é outra história. Eu estou dizendo nós, daqui. Vamos falar de nós. Diante das doenças, muitos fazem promessas e não cumprem, né? Pessoas que foram curadas, Senhor, daqui para frente eu vou servir. Nós temos vários exemplos aí de pessoas que foram curadas e agora eu vou fazer o que eu quero. Já foi curada, né? Deus cura. Deus não é Deus que cura e depois tira a cura, não. Deus é Deus que cura, curou. Mas quem tem que reconhecer que foi Deus é a pessoa. Ser grato a Deus, né? E muitas pessoas não são gratas, irmão. São ingratas. Vamos ler lá em Eclesiastes 5:4-5. Quando a Deus fizer algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Os que votares pagam. Então Deus não se agrada dessas pessoas. Melhor é que não votes do que votes e não pague, né? Deus não está pedindo para você, mas você votou, você disse que ia servir, disse que ia honrar, disse que ia cumprir e não cumpriu. Ele não pediu para você cumprir, ele só disse que é bom que você cumpra. Mas você, não, agora eu vou servir, eu vou fazer. Irmão, Deus não é criança, né? Deus não é homem para que nós brincamos. Então, irmão, diz assim, para pensar, agir. Os apóstolos pregaram que o nome de Jesus Cristo
é o que garante a redenção eterna aos que creem. Então lá em 1 João, primeira carta a João 3, 23, 24. E o seu mandamento é esse, que creamos no nome do seu Filho Jesus Cristo. Qual o nome sobre todo nome, irmão? Né? Nós vamos falar aqui o nome que é, do seu Filho, Jesus Cristo. E nós amemos uns aos outros segundo o seu modelo. É que nós creamos no nome, que Jesus veio para te salvar. Não existe outro nome, não existe outro Deus. Existe um Deus só. E esse Deus pela qual nós sejamos salvos. 24. E aquele que guarda os meus mandamentos, nele está. E ele nele. E nisso conhecemos que ele está em nós, pelo que o Espírito que nos tem dado. Qual o Espírito? O Espírito de Cristo, né? Então, irmãos, é preciso crer, observar o nome do Messias Salvador, com respeito e reverência. Qual é o nome do Messias? Jesus Cristo, né? É necessário entender que não há outro nome maior o que de Jesus. Não há outro nome, irmão, maior. Filipenses 2:9. Pelo que também Deus exaltou, Deus elevou, Deus engrandeceu soberanamente, ele deu um nome que é sobre todo nome. Qual o nome que Deus tem? O nome de Jesus, é claro. O nome sobre todo nome. Agora nós temos, Deus deu um nome para que todo nome se dobre sobre esse joelho, sobre o joelho, e adore a Deus. Deus, Filho, né? Nesse caso, não seria melhor repreender as expressões chulas acerca do nome do Senhor, crer que através da invocação do nome de Jesus podemos alcançar a salvação? Atos, quando nós falamos o nome de Deus em vão, né? Atos 2:21, está assim: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Qual o nome? O nome de Jesus. Quem invocar o nome do Senhor Jesus, em obediência, em amor, em respeito, será salvo, irmão. É a promessa. O nome de Jesus é que salva. Não existe outro nome. Não existe outro profeta. Existe só um profeta, Jesus Cristo, né? Que veio, além de ser profeta, ele é Salvador e Filho. Deus tem um Filho. O nome desse Filho é Jesus Cristo. Nesse caso, não seria melhor... aqui já li. Se o primeiro mandamento nos encoraja a amar e colocá-lo no centro da nossa vida, o segundo mandamento nos exorta que nada pode substituí-lo. Nada pode substituir. Em imagens, tampouco em esculturas. As esculturas, essas molduras que eles fazem, né? Então o terceiro mandamento nos diz que devemos honrar o nome do Senhor. E que temos nossas atitudes, o nome a zelar. É o primeiro nome do nosso Deus. O nome do Senhor é santo. Portanto, nesse nome há salvação. E o que não encontraremos em nenhum outro nome. Fechando aqui, né? Em nenhum outro nome nós vamos encontrar salvação, irmão. Nada pode. Então diz assim, Atos 4:12. Em nenhum outro nome há salvação. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pela qual devemos ser salvos. Glória a Deus. Que estudo maravilhoso, né? Desse pastor Romilton Lourenço. Que Deus abençoe esse pastor que trouxe essa lição maravilhosa. O nome que é sobre todo nome. O nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Irmãos, quero agradecer a todos que têm participado conosco da escola, nessa escola, né? Escola online, escola virtual, qualquer nome que os irmãos dêem. E quero dizer que esse mês, para os batistas, principalmente para os batistas, nós comemoramos o mês da Escola Bíblica Dominical. Se você quiser deixar uma mensagem aí nos comentários, e quiser comentar também sobre a revista, sobre a lição, fique à vontade. Esse estudo é para que nós aprendamos um com o outro.
estou aqui para dizer, eu sei tudo. Não, nós aprendemos um com o outro. A lição tem que como esse objetivo de esmiuçar aquilo que eu não aprendi. Os irmãos também podem falar, colocar aí o que o irmão pensa sobre as nossas lições. Eu creio que os 10 mandamentos é para os nossos dias atuais e é coerente com o que o autor tem colocado. Eu quero agradecer aos inscritos, a todos que têm assistido esse vídeo. E agora estarei orando, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade e dizer que é bom estar com os irmãos toda semana, né? Vamos orar? Pai Santo, Deus eterno, Deus único e verdadeiro, ó Pai, nós conhecemos a Ti através do Seu Filho Jesus Cristo, que recebeu esse nome de Ti mesmo, Senhor, um nome que é sobre todo nome, pela qual toda criatura, todos os homens, todos os seres que habitam nessa terra e que possa aceitar a Ti, as autoridades elevadas, as humildes, todos foram chamados para pertencer ao Teu reino, sem distinção de pessoas nenhuma, e todos aqueles que foram, Senhor, o Senhor transformou, limpou, lavou, purificou. Sim, ó Deus, que o Senhor é um Deus santo. Não existe outro Deus tão santo, tão puro, tão transparente como o Senhor, porque o Senhor é o único Deus que faz e que dá vida e que traz da morte a vida, Senhor. Como o Senhor trouxe o nosso Salvador, lá da morte para a vida, assim ressuscitando e trazendo vida para todos nós que aceitamos Cristo como Salvador de nós. Nós estávamos separados da Tua graça pela desobediência que o primeiro homem fez, Adão, mas o Senhor veio e trouxe a paz e fez a amizade novamente contigo. Por isso, Deus, eu quero te agradecer, abençoe os inscritos, abençoe aqueles que têm entrado nesse canal para ouvir a mensagem, que seja por curiosidade, que seja por qualquer coisa. Que o Espírito Santo possa atuar na vida de cada um. Abençoa, Senhor, a minha vida, que eu possa ser luz para essas pessoas e que ela possa brilhar diante desse mundo de trevas. Em nome de Senhor Jesus Cristo, eu te agradeço. Amém. Meu amigo, meu irmão, se você tem gostado desse estudo, venha conosco até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Amém.